Muito bom dia a todos. Eu penso que estou a chegar a toda a gente. Deixa-me cumprir aqui algumas formalidades que o protocolo nestas circunstâncias nos obriga a cumprimentar a FEDPROF. Desculpem não dizer muita gente, mas eu sei que há mais pessoas exatamente aqui a representá-la. O professor Mário Nogueira, que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas daqui a pouco isso está a acontecer. O Instituto Nacional para a Reabilitação, aqui muitíssimo bem representado pelo Dr. Alberto Fernandes. A CNOD, também representada pelo seu presidente, o Dr. Jorge Silva, que também não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, desculpem lá. A ACAPO, representada pela vice-presidente, a professora Graça Gerardo, que eu conheço muito bem, velha amiga. A AFAS, já encontrei a presidente, que está exatamente aqui à minha esquerda, a doutora Sofia Figueiredo. Eu não vou ser muito exaustivo, exatamente, na designação das diferentes instituições que exatamente aqui estão, porque se calhar também não sei. Queria felicitar vivamente já, exatamente, a organização deste importante evento. E permitam-me que eu dirijo um agradecimento muito especial, muito caloroso, aliás, pelo convite que a Coordenadora Nacional da Educação Especial, da FEDPROF, a professora Ana Simões, teve, de facto, a amabilidade de me formular e de forma imensamente simpática e irresistível, não é? A razão porque, exatamente, eu aceitei de imediato o convite e, exatamente, aqui estou, com todo o gosto e com toda a honra, precisamente para partilhar convosco uma matéria que, para mim, me é particularmente cara, sobretudo como, não vai ver mal, mas como sou cientista social, claro, evidentemente, e que veste, naturalmente, esta problemática que é o objeto da comunicação que vos trago com todo o prazer. Por outro lado, queria também dirigir aqui um cumprimento muito especial a esta grandiosa Assembleia, esta moldura humana que nos compromete, mas que é simultaneamente incentivadora, não é? Cumprimentar velhos amigos cegos que já não encontrava, imaginem, há uns 50 anos. Sou novo, sou muito jovem, não é? Portanto, já encontrei aqui, inesperadamente, portanto, interessante e muito interessante gente, exatamente, que já exatamente não encontrava há muito tempo. Bom, estou a perder muito tempo destas coisas, espero que a coordenação me permita eu dizer aquilo que eu reputo de essencial nesta nossa comunicação. Eu tenho aqui projetado um slide de propósito, precisamente porquê? Porque normalmente as pessoas cegas parece que fazem muita coisa, mas há coisas que são assim vistas um bocado como menores, não é? E eu fiz isto de propósito, precisamente para que as pessoas que aqui estão e que vêem, evidentemente saibam que a pessoa cega, naturalmente, também pode fazer muito destas coisas que aqui estão representadas, não é? Já fui apresentado, devidamente apresentado, mas para as pessoas cegas está aqui indicado o meu nome, está aqui, enfim, o meu doutoramento, a minha agregação, está indicado exatamente que tudo aquilo que a excelentíssima coordenadora teve a amabilidade de dizer, está indicado também o facto de ser a minha categoria profissional. Sou catedrático de carreira e no fim de contas, as responsabilidades que tenho na área de questões que têm a ver com a deficiência. Embora exatamente eu, na universidade, seja professor de Ciências da Comunicação, sou doutorado em Ciências da Comunicação, e é curioso que sou muito chamado para a arguência de provas de doutoramento em Educação, apesar de ser de Ciências da Comunicação. Gosto disso, se calhar porque trabalho muito a questão educomunicacional, ou seja, a questão da educação, a questão da comunicação educacional e a questão da educação comunicacional, não é? Havendo aqui uma intrinsecalidade, digamos, destas duas coisas, não é? Que nos permite, de facto, ter esta dimensão de pensamento em termos educomunicacionais. Ora bem, a razão por que está aqui esta quantidade de coisas aqui ditas neste slide. Estão os meus contactos. Eu espero que alguém que me dê exatamente o prazer de me contactar e fazer perguntas. Eu gosto imenso de responder a questões que sei responder,
aqueles que não sei responder, não respondo, e tenho a humildade de dizer que não sei. Não é? E de maneira que espero que, de facto, haja alguém que utilize exatamente os contactos, as coordenadas de contacto aqui estão indicadas. Queria-vos dizer que sou alentejano, levei um coice de uma mula na propriedade onde nasci, portanto, há muito tempo, não é? Algures na freguesia de Alvalade, Sado. Fiquei totalmente cego e fiz, enfim, um percurso experiencial, académico, profissional, que me permitiu chegar, portanto, àquilo que sou hoje, essencialmente, sob o ponto de vista humano, vamos lá, e da humanização. É claro que nós nascemos humanos, mas depois precisamos também de nos humanizar ao longo da vida, não é? Desculpem lá. E estas coisas vão-se fazendo precisamente porque nós comunicamos. É graças à comunicação que todas estas coisas vão acontecendo ao longo da vida. O progresso, seja numa dimensão global, seja numa dimensão cosmopolita. Não é? E comunicar é como que respirar. Não é? Porquê? Porque ninguém vive sem respiração e sem comunicação. Seja esta de que forma e tipologia for, sendo com ela que todos nos relacionamos e interagimos, nos socializamos, nos desenvolvemos e nos humanizamos, desempenhamos uma atividade cívica e profissional, ajudamos a edificar, a eticizar e a humanizar o mundo da vida para todos e, preferencialmente, à luz da acessibilidade e da usabilidade que começa a ser oferecida a todos os cidadãos, inclusive também pelas cidades progressivamente educadoras, inclusive em Portugal, como sabemos, temos 56. Portanto, isto numa ecologia comunicacional inclusiva, não é? Que valoriza a diversidade humana, não é? Naquele cruzamento da problemática da inclusão social das pessoas com necessidades especiais com a vida nas cidades e na sociedade, não é? A gente sabe que é exatamente no espaço da cidade e na sociedade que nos nossos dias nós encontramos mais condições precisamente para o desenvolvimento humano e da humanização. Estive a ler de propósito, ou a procurar passar por cima de um slide, tenho 8 slides, eles estão todos muito texto, de propósito, porque têm muita informação que eu não gostaria de estar exatamente a lê-la para as pessoas que veem, mas tendo em conta que há pessoas cegas exatamente na sala, eu vou passando por esses slides também de uma forma tão perceptível, tão inteligível quanto eu seja capaz de fazer. Portanto, queria eu dizer aqui, relativamente a este slide, não é? O 2, que se nós não respirássemos, nós não vivíamos, evidentemente, e se não comunicássemos, naturalmente que não evoluíamos, não teríamos chegado até onde chegamos, não é? Teríamos, exatamente, e seríamos talvez como as formigas, sei lá. Nós também somos, assim, uma espécie de animais gregários, as formigas são, não é? Provavelmente seríamos uma coisa disso. É que nós precisamos, efetivamente, de dar nos pulmões, ou melhor, precisamos dar e precisamos de pulmões, precisamente para respirar, não é? E existir, não é? Da mesma maneira que precisamos do pensamento, de uma língua e da boca ou do corpo, não é? Precisamente para comunicar e viver, para desenvolver e humanizar, promover e revitalizar a vida, não é? Eu estou a usar, digamos, esta preocupação com o corpo, porque sei que há pessoas surdas na sala, pelo menos temos aqui um intérprete a traduzir aquilo que eu estou a dizer. Peço desculpa porque estou a falar provavelmente muito rápido, mas eu sou alentejano, mas habituei-me a fazer as coisas também com um certo ritmo, não é? Os alentejanos começam a trabalhar muito devagarinho, mas depois também ganha-se assim uma espécie de velocidade, em termos de velocidade uniformemente acelerada, não é? E eu parece-me que começo logo acelerado, não é por mal, mas sou assim, não é? Ora bem, depois para que... Desculpa lá, Sofia, também. Depois, para que a sociedade se encontre cada vez mais esclarecida, não é? Em relação, no fim de contas, às capacidades e competências das pessoas com deficiência visual, sobretudo é nessas que eu me vou concentrar mais, têm de existir, naturalmente aqui, uma coisa que eu chamo arautos. Arautos que devem estar devidamente preparados para elucidar e para esclarecer a opinião pública e, naturalmente, os interventores nos mais diversos propósitos, nas mais diversas soluções favoráveis, não é, à saudável inclusão destes cidadãos, não é, na sociedade. E estes cidadãos
têm, portanto, um papel importantíssimo a desempenhar na sociedade. Qual é esse papel? Não é? É um papel de não se deixarem andar muito ao colo dos outros. Não é? Normalmente a gente deixa-se andar um bocadinho ao colo. Não é? Há dificuldades, a gente vai procurar ultrapassar essas dificuldades, mas normalmente temos que ter qualquer coisa que nos agarremos, para que é quase como que andar ao colo. Não é? Eu às vezes, quando vou descendo do autocarro, eu ando muito em transportes públicos. Aliás, para apalpar a sociedade, entre aspas, eu tenho que andar de transportes públicos. Sempre ando de comboio, ando de metropolitano, autocarro, ando de barco, precisamente para sentir o pulsar da vida todos os dias. Não é? E às vezes há pessoas que me querem exatamente ajudar a descer o autocarro, mas eu não tenho dificuldade em descer, precisamente porque as pessoas pegam com ambas as mãos, uma debaixo de cada braço, não é? E eu quero descer e não consigo descer, porque de facto as pernas não chegam lá embaixo, porque a pessoa está-me a prender em cima, não é? Quando é que isto é muito complicado, às vezes acontece, mas acontece com uma frequência absolutamente inimaginável, não é? Portanto, nós, evidentemente, a minha ideia é de que as pessoas com estas tipologias, deficiências, dificuldades todas, não devem exatamente desistir, devem exatamente lutar pela sua própria e natural inclusão social, não é? Introduzindo também uma coisa muito importante, que são as razões dos comportamentos dos outros, inclusive até às vezes de colegas nossos, não é? Isto em relação à legitimidade das suas manifestações e intenções, à sua forma de ver as pessoas com deficiência, não é? Num mundo à parte, não é? Não há exatamente mundos à parte entre pessoas corretas, e pessoas com deficiência, não é? E as pessoas cegas, naturalmente, que são aquelas que às vezes sofrem-se algo um bocadinho com isso, não é? E têm de ser, não é, capazes, as pessoas com deficiência têm de ser exatamente capazes de demonstrar claramente as suas inquestionáveis capacidades e competências, precisamente à sociedade, com determinação e com naturalidade, não é? Tendo sempre, digamos, a coragem e tendo também, simultaneamente, uma coisa muito importante, que é a generosidade, no fim de contas, para se conseguir expor, não é? Como se não fosse necessário pensar no conceito de inclusão, não é? Nem nos diferentes processos de promover o espírito de inclusão, não é? Porque a inclusão deve ser uma coisa absolutamente natural, sem que tenhamos necessidade de falar nela, não é? Peço desculpa, já estou no 3. Ora bem, por isso é que estou a querer aludir exatamente a exemplos que sejam teórico-empíricos, que devem exatamente desbravar muito caminho que há para desbravar. Não é? Eu não me levei a mal, mas eu considero um desses exemplos teórico-empíricos e desculpem lá também alguma imodéstia, mas não o faço de uma maneira, digamos, estúpida nem impostora, faço, sim, com a máxima humildade que a gente possa imaginar, na forma como exatamente a gente alude a essas questões. Se não fosse humilde, naturalmente que eu não faria nessas questões todas que se prendem comigo, com a minha problemática, provavelmente quereria era pintar, não é? Mas como também parece-me que já engatei, que deveria ter engatado, não é? Já não preciso estar a pintar, não é? Nem mesmo quando era jovem tinha esse tipo de preocupações, de maneira que aqui está a questão dos exemplos teóricos, portanto, os exemplos teóricos, teórico-empíricos vivos, não é? Esses têm que ser capazes de se expor, não é? Aberta e fundamentadamente com os seus pares na comunidade científica, não é? Para que não haja lugar, precisamente, à consequente invenção de pinturas, não é? Entre aspas, ou de, exatamente, construções intelectuais cujas mensagens possam indiciar o errôneo ou a confusão sociocognitiva, não é? Em quem não tem a sua multissensibilidade ou no seu corpo uma determinada problemática. Portanto, deve haver, vamos lá ver, e nesse sentido provocando-lhe, estamos a ver, desordem conceptual e prática, exatamente na interpretação e promoção do que parece ser, mas que não é, felizmente, não é? Portanto, é preciso termos exatamente essa questão. Agora, queria-vos dizer, o professor cego, eu estou aqui não propriamente como professor, só universitário, professores somos nós todos, no fim de contas, basta que tenhamos filhos para sermos exatamente professores, convém que sejamos mesmo bons professores, e eu tenho 2 filhos, também tenho essa experiência grata,
não é? Portanto, o professor cego tem de conhecer bem. Imaginem que eu estava exatamente neste momento a dar uma aula, não é isso que eu quero fazer. Não é? Mas imaginemos que isto era uma sala, exatamente, eu tinha os meus alunos norma-visuais, mas alunos não todos norma-visuais, salvo algumas exceções, agora não tenho nenhuma. E de maneira que o professor cego, ele tem de conhecer bem a sala em que dá a aula. Ele tem que conhecer o tamanho da sala, ele tem que saber a forma da sala, se é quadrada, se é retangular, ou se tem outra configuração mais irregular, não é? Se tem janelas, não é? Se a localização exatamente dessas janelas e para que espaços é que essas janelas dão, não é? Se é bem iluminada a sala, não é? Ter também a ideia do pé alto, da altura exatamente da sala, não é? Como se ligam e desligam exatamente as luzes, não é? Se a sala tem ar-condicionado, conhecer bem a forma de ligar e de desligar o sistema do ar-condicionado, não é? Se usa PowerPoint, como eu uso, não é? Ele saber onde é que se localiza exatamente o videoprojetor, normalmente está no teto, não é? Mas também podemos recorrer a portáteis, não é? Em alternativa. Também, evidentemente, muitas vezes isso acontece quando o teto não funciona, não é? E há um outro para substituir manual de mão, não é? Portanto, saber ligar o videoprojetor, não é? Saber conectar o seu equipamento adequado para a projeção dos seus slides que sustentam a matéria e ilustram as aulas expositivas que dá. Portanto, deve ser capaz também de dominar com a sua abrangencialidade auditiva todo o espaço da sala, não é? Saber lidar com segurança com o tipo de reverberação que pode resultar da acusticidade da mesma sala, não é? Conhecer os alunos, saber os seus nomes, procurar inteirar-se sempre do lugar que cada um dos alunos ocupa, mas sem que eles se apercebam disso. Convém que eles não se apercebam disso, não é? E isto de forma a que eles se achem surpreendidos quando nós nos dirigimos a eles, não é? Inclusive numa eventual advertência, não é? Dirigimos exatamente ao aluno, a esses alunos, não é? Pronunciando os seus nomes, não é? Que é muito interessante. Então, isto tem a ver com a necessidade de se cultivar, principalmente pelo professor cego, numa turma de alunos normovisuais, uma forma de percepção ecolocalizacional, desculpem lá, não é? No âmbito da suplência multissensorial e da tifloperceptibilidade avançada, que a pessoa cega desenvolve naturalmente. Não é? A capacidade e competência desenvolvida naturalmente pelas pessoas cegas, por ausência da visão. Não é? A tifloperceptibilidade é, portanto, uma competência que é ampliável, que é aprofundada no implícito desenvolvimento da suplência multissensorial. Não é? Isto de acordo com o quê? De acordo com as mais diversas circunstâncias e o grau também de visibilidade em rigor, objetividade e clareza, coerência e sequencialização de tudo o que se acha posicionado na sala do professor está a dar a aula. Não é? Inclusive, pode parecer caricato para uma pessoa cega, mas eu gosto de saber tudo isso, sendo cego mesmo. Não é? As pessoas saberem se as paredes estão vazias ou se estão cobertas do que seja, com quadros, que quadros, não é? Ou se nestas paredes, ou nos objetos, não é? Nelas expostos, à limpeza ou não, não é? Portanto, o professor cego tem de ter noção exata da sala de aula, não é? E exatamente do espaço que a envolve, não é? Do espaço que a rodeia, não é? Ele tem que ter
digamos, uma orientação e uma mobilidade seguras, não é? Com a autonomia e com a independência, precisamente para se deslocar na escola ou na universidade, não é? E ser capaz de, com igual segurança, localizar o que for necessário, exatamente para o seu uso, como, por exemplo, uma casa de banho, não é? A secretaria, os espaços ou o espaço onde se encontram os funcionários de apoio, não é? Os vigilantes, a segurança, não é? O bar, não é? Agora já me apetecia um cafezinho, por exemplo, não é? O refeitório, também parece que já começa a apetecer também uma coisa desse, por aí, não é? Portanto, o professor cego, na sua orientação e mobilidade, na sua autonomia e independência, na sala, não é? Ele tem de saber ser capaz de se colocar e mover com segurança, exatamente no vazio, sublinho isto, no vazio, que a descontinuidade intercomunicacional lhe pode trazer. Porquê? Por ausência da visão. Não é? Portanto, o órgão mais absorvente do ser humano é exatamente a visão. Não é? Então, há que rentabilizar ao máximo a abrangencialidade auditiva, não é? E da tal multissensorialidade associada, não é? O que lhe permite, à pessoa cega ou professor cego, não é? Ele pode, de algum modo, não se deixar incorrer exatamente nesse vazio ou nessa descontinuidade informacional por ausência de visão. Não é? A abrangência da audibilidade não cobre, como sabemos, o déficit na teoria da continuidade e da descontinuidade que a visão cobre. Não é? Estou a falar devagar, precisamente por causa da minha querida Sofia. Por exemplo, vou dar exemplos. Por exemplo, um aluno pergunta-me: professor, não percebi o que quis dizer com essa afirmação. Eu tenho de me manter fixo exatamente no aluno que me fez a pergunta, não é? Através do som da sua voz, portanto, o importantíssimo instrumento psicobiológico de que as pessoas cegas mais se servem, exatamente para interagir com os seus interlocutores, não é? Às vezes há pessoas muito bonitas que têm uma voz muito bonita e há pessoas que têm uma voz muito bonita e que não serão assim tão bem. E há pessoas que são muito bonitas e começam a abrir a boca, começam a perder imediatamente terreno, não é? Tudo isso, não é? Ora bem, tenho de manter-me naturalmente atento ao aluno, não é? Ao sítio de onde veio o som da sua voz, não é? Portanto, não podendo dirigir-me exatamente por um lado da sala, a responder exatamente ao aluno quando ele se encontra num lado oposto, por exemplo, da sala. Não é? Portanto, vendo-o, por causa da questão da continuidade e da descontinuidade, vendo o aluno, não é? Portanto, a continuidade na interação visual que se estabeleceria com ele, portanto, não se corta. Não é? Mas, ouvindo apenas, não é? Pode haver descontinuidade, exatamente na precisão tifo-perceptiva, não é? A que eu recorro para me dirigir ao aluno, não é? Na direção certa dele. Não é? Se não tiver memorizado bem, sob o ponto de vista auditivo, o lugar onde ele se encontra, portanto, essa descontinuidade relacional, interpessoal, intercomunicacional e informacional pode, no fim de contas, observar-se, o que deve obrigatoriamente deve ser evitado. Não é? Portanto, às vezes é completamente impossível evitar-se. Outras vezes não temos alternativas. Não é? Ora bem, se num espaço aberto, imaginem, e ainda bem que estou no campo dos exemplos, se num espaço aberto há alguém a cerca de 30, 40 metros de distância me chamar,
Imaginem que a professora Graça diz: Renato, importa, chega aqui, por favor. Epá, se ela não voltar a repetir o pedido, ou se não houver nenhum ruído ou som no sítio exato onde a Graça exatamente está, de onde ela me chamou, portanto, o chegar lá pode não ser com aquela exatidão desejável. Portanto, nessa direção, se calhar já vou um bocadinho ao lado, se calhar já vou bastante ao lado, não é? Portanto, isto por causa do quê? Por causa dos efeitos, efetivamente, da tal teoria, estamos a pensar na teoria da continuidade e da descontinuidade, portanto, informacional. E das outras coisas muito importantes que são inerentes. As inerentes e treináveis sinergias físicas, que são a acusticidade, que já referi há bocado, a acústica, que a termicidade, pode falar em termos de calor, a mecanicidade. Portanto, há todo um fator mecânico que, exatamente, nós utilizamos, recorremos a eles até sem dar conta disso, as pessoas cegas, e que é preciosíssimo. Portanto, são recursos que a pessoa cega tem de saber usar e, no fim de contas, rentabilizar para suprir, de algum modo, a ausência da visão, que assegura, sem nenhum problema, exatamente a continuidade informacional. Não é? Bom, ficávamos aqui a falar muito tempo sobre isto, que eu gosto imenso disto. Agora, o professor cego pode usar cão-guia ou bengala, ou pode usar os dois processos, exatamente para se movimentar e orientar. Não é? Mas não me levem a mal, em minha opinião, a opção vai preferencialmente para a bengala. Porquê? Não sei muito bem, mas eu parece que me sinto mais autêntico. Não é? Mais autêntico, menos dependente, mais autónomo, menos dependente, sobretudo no tipo de funções que eu desempenho. Não é? Sobretudo por isso. Portanto, com o tipo de vida que efetivamente tenho, eu não me seria fácil adaptar facilmente, passa a redundância do termo, à preciosa ajuda, não é? Na autonomia e independência que um cão-guia pode exatamente proporcionar a uma pessoa cega. Não é? Além disso, eles são tão doces, os cães-guias, que me acharia muito martirizador, exatamente de um fiel amigo, não é? Que estaria naturalmente sujeito, coitadinho, às minhas disponibilidades, precisamente para sentir conforto, para se sentir confortável. Portanto, eu seria um péssimo acompanhante, uma vez fizeram uma pergunta: então o cão, se tivesse um cão, quem é que levava o cão? Se calhar o senhor levava o cão tinha que o seguir, tinha que subir escadas, descer escadas, o cão se calhar não aguentava. Não é? Que às vezes também subi das escadas, aquelas que eu conheço, 2 a 2. Mas é com segurança, como um corrimão, não vai falhar-me um pé e eu vou por ali abaixo. Não é? Isto tudo tem que ser feito com muita segurança. Não é? Bom, mas a pessoa cega pode ser capaz de assumir exatamente esta dimensão funcional e operacional no plano, digamos, da orientação. Mas podia que abreviasse a sua intervenção, tem mais 5 minutos. Ui, muito obrigado. O que é que eu posso dizer? Isto sei que é difícil. Isto é das piores coisas. Ora bem, isto é o 4. Mas pronto, eu vou procurar dizer coisas muito simples. Vou passar estes slides que têm a ver exatamente aqui, a ver com a intervenção precoce que deve acontecer desde a infância ao longo da vida. Não é? Vou passar aqui um outro slide que me interessaria muito falar exatamente dele, que é a propósito da escola de referência, que é a propósito do desenvolvimento comunicacional, biopsicossocial e multissensorial, que é exatamente a comunicação educacional e a educação comunicacional, não é? E tenho aqui 5 pontos, exatamente, que eu gostaria muito exatamente de os colocar, e eu gostava muito que as pessoas cegas tivessem conhecimento deste slide, desta questão. Eu vou só fazer as perguntas. A escola de referência, o que é? Será uma promessa inclusiva de proficuidade pedagógica e de desenvolvimento comunicacional, biopsicossocial e multissensorial concretizável
Será uma orquestra de intenções efêmeras, sem maestro, entrosado na vida, escassa de músicos, de instrumentos e desafinada? Será uma alucinação legal, disfarçada, de missão que só promove a diferença e a exclusão? Será uma escola de referência e a própria escola, a tal escola ideal de que se fala? E o último ponto, como repensar, reformular e transformar esta orquestra numa escorreita e bela sinfonia humana, inclusiva, sob uma batuta educomunicacional, missionária e interventiva. Será, e isto acontecendo sem reservas nem descrenças, ditadas pela famosa ignorância intelectual, sem oportunismos, sem fronteiras, portanto, coisas, evidentemente, que gostava muito de falar, mas não temos tempo. Mas, este é o 6, não é? Desculpem lá. E tenho aqui uma proposta de formação contínua especializada em educação especial, exatamente para alguns cegos e para baixa visão, e que deverá ser exatamente dirigida a professores. Portanto, uma coisa que eu acho que deve estar a cargo da direção, da organização, da FENPROF e dos sindicatos afetos. Não é? E cursos de formação contínua, exatamente especializada para professores, a cargo de especialistas, investigadores, normalmente de reconhecida competência, com experiência teórica, empírica e prática pessoal, exatamente na matéria, preferencialmente quem tem a problemática, normalmente quem sabe falar bastante bem dessas questões. Quem tem a problemática é que exatamente lá chega facilmente e que sabe falar dela. Slide, e tenho aqui um programa, uma proposta até de programas, não um programa exaustivo, de maneira nenhuma. Há coisas que podem exatamente ser contempladas, que aqui estão. Um programa que deveria incidir na comunicação inclusiva, em intervenção precoce e na comunicação educacional e educação comunicacional, implicitando aqui a implementação deste processo interventivo e desenvolvimental imprescindível, força polinomial que está aqui indicada, que é formada pelo professor, pela família, pela escola, pelo Estado, pela sociedade. Não é? Um outro aspecto seria exatamente incidir nas literacias, literacia braille, fundamentalmente, não é? Que ver aqui os suportes em papel, os suportes os outros, não é? O software, o hardware, não é? As tecnologias específicas, leitores de ecrã, formatos alternativos, as imagens táteis, a audiodescrição, tudo isso. E outro tipo de literacias, que será exatamente a literacia digital, a tecnológica, o multimédia, a ciberespacial, a internet, as redes sociais, tudo isso. Não é? Um outro aspecto que será exatamente investimento na pedagogia e cultura inclusivas, portanto, numa dimensão sociocomunicacional e sociocognitiva, no relacionamento e interação, que nos faça chegar a uma coisa que se chama intercompreensão, que às vezes é muito difícil a chegar. E também uma questão interessante na orientação e na mobilidade, da autonomia e independência, não é? No desenvolvimento da tal suplência multissensorial e a tal tifloperceptibilidade, não é? No desenvolvimento do autoconceito e da autoconfiança, a autoimagem, a autoestima, o biopsicossocial e da qualidade de vida dos próprios cidadãos por aí afora, não é? Isto, evidentemente, que há muita coisa que eu queria exatamente falar convosco, mas vou ter paciência de deixar de dizer uma coisa ainda, que para mim é particularmente importante. Eu tenho experiências académicas muito bonitas. Tenho sido professor de surdos, tenho orientado surdos em investigação académica, tenho orientado pessoas com muitas dificuldades, não é? Dificuldades de natureza cognitiva, nunca tive possibilidade de orientar ninguém, mas pessoas com dificuldades, sei lá, de baixa visão, paralisias, enfim, tudo isso. Tenho o prazer, não me levem mal, mas tenho que dizer, tenho aqui uma doutoranda minha que eu gosto muito, que estimo muito, que é a Isabel, exatamente, que vai entregar a sua tese muito brevemente para defender o doutoramento. Eu queria, entretanto, dizer-vos só mais uma coisa, e prometo que não passo depois mais slides. Desculpem lá, este slide é o que
Eu agora perdi-me. Eu peço imensa desculpa porque Este exercício A, que no seu ponto de vista teórico é negativo. pois, exatamente. Qual é o que é mais à frente? Esse é o número. Não está numerado aqui. Ah, ok, ok. É o último, sim, sim. Deixa-me só ver aí. É o último, então? Não, mas pode ficar. Não tem nenhum. Desculpa lá. Isto me falhou. Coisas que me falharam aqui que eu não queria dar para ver se falhasse. Bom, só uma questão. Às vezes há aqui uma coisa, mas eu queria dizer isto, sabe? Queria encontrar. Sabe qual é o número do slide? Ou seja, não está certo.